Sabendo identificar quais são os requisitos de existência, validade e eficácia, fica muito mais fácil analisar o auto de infração. E sabendo também que esse auto é a peça inaugural, é ele quem vai determinar se a penalidade de multa poderá ser aplicada ou não, então nós conseguimos analisá-lo de uma forma mais técnica, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais minuciosa. Então, vamos começar a analisar aqui esse auto de infração. Qual é o primeiro elemento do requisito da existência? É uma conduta infratora. Então, tem que ter uma conduta prevista como sendo uma infração de trânsito, e o agente de trânsito já anotou ela aqui, ó. Artigo 230, inciso 9º da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o primeiro elemento da existência, do requisito da existência, já temos aqui. Segundo elemento, lavratura do auto por um agente ou por uma autoridade de trânsito. Nesse caso aqui, foi um agente de trânsito. Ó. Ele se identificou aqui, né, e assinou o auto de infração. Tá? Então, o segundo elemento do requisito da existência nós também já temos. E nós temos que ter a forma escrita no auto de infração. O que é a forma escrita? Ele tem que estar legível, nós já podemos perceber que a minha letra é bastante bonita. Ele não pode estar rasurado, nós já podemos perceber aqui que não existe nenhum campo rasurado. Ele não pode ter adulterações, nós podemos perceber aqui que ele não tem adulteração, pelo menos não numa primeira análise. E uma infração só, uma conduta infratora por auto de infração. Então nós temos aqui, ele identificou a infração como sendo conduzir o veículo sem equipamento obrigatório. Então, o primeiro requisito, que é da existência, nós já temos ele como perfeito. O auto de infração, ele está concluído, ele está perfeito. Então, vamos passar ao próximo requisito, que é da validade. Para ele ser considerado um auto de infração válido, ele tem que ter sido constatado por agente com circunscrição sobre a via. Né? Então, nós temos aqui que foi vamos ver aqui, ó, local, data e horário da infração. Foi na BR-376, uma rodovia federal, e foi o órgão autuante, foi Polícia Rodoviária Federal. Então, é o órgão que tem circunscrição sobre a via, competência dele já está estabelecida. Então, nós temos o primeiro elemento, competência. Elementos de identificação. Nós temos que ter elementos que possibilitem identificar a infração, o veículo, o agente, o órgão de trânsito e o infrator, se possível. Como esse auto de infração teve a abordagem policial, vai ser possível localizar todos os elementos de identificação. Vamos começar aqui pela infração. Ele anotou a infração, o artigo da infração, 230, inciso 9, então nós já sabemos no que é que o condutor está sendo autuado. Ele preencheu aqui o local, a data, o horário da infração. Então, nós já sabemos por que ele está sendo autuado e aonde foi constatada a infração de trânsito. Agora, nós temos que identificar o veículo. Ó, ele identificou aqui a placa do veículo. Ele também identificou a marca do veículo, o Mercedes-Benz, e a espécie do veículo de passageiro. Então, nós temos todos os elementos que possibilitam identificar o veículo. Nós temos que identificar também, o próximo elemento, o infrator. Então, quem que foi o infrator? Foi o Wagner Oliveira, que sou eu. Foi o Wagner Oliveira. Ó, o número de registro da carteira de habilitação está aqui também. E o CPF, que também está anotado. Então, nós podemos identificar o infrator.
Temos que identificar também o agente de trânsito que lavrou a infração. Nós temos ele aqui perfeitamente identificado e assinado. E por último, o órgão de trânsito que lavrou a infração, aqui, Polícia Rodoviária Federal. Então nós temos todos os requisitos de validade. O último elemento vai ser a tipificação da conduta. Olhem só, tipificação o que é? Eu colocar a conduta praticada de acordo com uma norma violada. Então, o que ele identificou? Artigo 230, deixa eu passar um pouquinho mais para cima aqui. Artigo 230, inciso 9, conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Vejam, lembre-se lá da explicação de trás que eu falei que conduzir o veículo sem equipamento obrigatório é um artigo do tipo aberto, quer dizer, o agente de trânsito tem que preencher qual é a conduta infratora, porque só o artigo não diz. Então vamos aqui no campo de observações, vamos verificar o que é que ele escreveu. Veículo liberado mediante retenção do documento. Prazo para regularização de até 5 dias. Eu pergunto, isso aqui é uma tipificação da conduta infratora? Não. Por quê? Para eu tipificar a conduta, eu tenho que necessariamente, obrigatoriamente, dizer qual é o equipamento que está faltando. Se eu não disser qual é o equipamento que está faltando, eu estou tipificando qual tipo de conduta infratora? Nenhuma. Então, nesse auto de infração de trânsito aqui, o primeiro elemento que vai levar à tese de defesa é a falta de tipificação do auto de infração, a falta de tipificação da conduta praticada, que acaba prejudicando o requisito de validade do auto de infração. Só isso já é suficiente para cancelar a penalidade de multa? Já. Só isso já é suficiente. Mas vamos passar ao próximo requisito, que é o requisito da eficácia. Vamos ver se ele vai produzir, se ele vai poder ser considerado eficaz ou não. Na eficácia, nós temos a constatação da infração por agente de trânsito, isso a gente já viu que tem. Nós temos que ter a assinatura do agente de trânsito, isso nós já vimos que tem também. A identificação do agente autuador também tem. E nós temos que ter aqui um outro requisito. Vejam, a assinatura do condutor infrator. Olhem aqui, isso nós não temos. Olha o que ele escreveu aqui. Recusou-se a assinar. Quando eu me recuso a assinar o auto de infração, meus amigos, primeira situação, eu não sou obrigado a assinar o auto de infração. Se eu não assino, eu não tenho o direito de levar a primeira via comigo também. Isso é um fato. Do que vale a assinatura no auto de infração? Se eu for condutor do veículo e também for o proprietário do veículo, a assinatura disposta no auto de infração já vale como notificação da autuação, ou seja, o órgão de trânsito não precisa obrigatoriamente me enviar a notificação pelo correio. No caso aqui, eu não assinei, olhem só, eu recusei-me a assinar. Quer dizer o quê? Que no caso da recusa, o órgão de trânsito é obrigado a me notificar através de um meio hábil e dentro do prazo de 30 dias, que é o que estabelece o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Olhem só, quando eu não assino o auto de infração, vejam lá naquela sequência de questões sobre o processo administrativo que eu passei lá no material para os senhores. Olhem só a questão número 9. Se o condutor for abordado, é obrigado que assine o auto de infração? Não é obrigado a assinar. Contudo, se assinar, a assinatura valerá como primeira notificação da autuação, quando o condutor abordado for também o proprietário do veículo. Ele tem que me notificar no prazo de 30 dias, utilizando algum meio hábil. Qual é esse meio hábil? É a notificação por via postal ou então via edital. Se for por via postal,
A expedição da notificação, ela ficará caracterizada pela entrega da notificação na empresa responsável pelo seu envio. Quer dizer, a partir daqui da data do cometimento da infração, que foi 3/9/2016, 30 dias para fazer a notificação. Viram como é fácil começar a analisar o auto de infração? Se você conhecer todos os requisitos de existência, validade e eficácia, você consegue perceber os erros existentes no auto de infração. E isso, aliado à sequência lógica de perguntas que vão estruturar a tese de defesa, fica muito mais fácil você elaborar o recurso. Agora, eu não assinei o auto de infração. Quer dizer que, obrigatoriamente, o órgão de trânsito vai ter que enviar a notificação pelo correio ou fazer a notificação via edital. Vamos ver? Como eu não assinei o auto de infração, é obrigatório que o órgão autuante me envie a notificação da autuação num prazo de até 30 dias. Mas mesmo que eu não tivesse na posse do auto de infração, mesmo que não fosse possível analisar o original do auto de infração, mesmo através dessa notificação é possível identificar os requisitos de existência, validade e eficácia. Tá? Lógico que não tão visíveis como no auto de infração, mas dá para a gente verificar. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Conduta infratora, nós temos aqui, que foi o Código da Infração, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. A lavratura pelo agente da autoridade de trânsito, nós temos aqui o agente que referendou o auto de infração, está aqui. Então quer dizer que provavelmente está assinado no auto de infração também, e a gente já viu que estava. Ele tem que estar na forma escrita. Tudo isso daqui significa que o auto está na forma escrita, porque ele traz todos os itens, é uma reprodução fiel daquilo que estava no auto de infração, inclusive o campo de observações. Eu não vou saber informar, através da notificação, se o auto continha rasuras, adulterações, ou se ele estava legível. Então, isso daí eu vou ter que presumir que estava regular. O que eu sugiro a todos vocês? Que nesses casos onde o cliente só traz a notificação, vocês façam o pedido de cópia junto ao órgão autuante, justamente para vocês verificarem esses requisitos aqui da forma escrita, legibilidade, rasura, adulteração. Nós temos aqui os requisitos de validade, competência, o órgão com circunscrição, então a gente tem aqui órgão autuador, DPRF, no local BR-376, então é o órgão que tem circunscrição sobre a via. Elementos de identificação da infração, foi infração ao artigo 235, ao artigo 230, inciso 9, ocorreu na BR-376, quilômetro 134, no dia 3, às 16 horas e 53 minutos. Então, nós temos aqui todos os requisitos de identificação da infração. Temos aqui o veículo que foi autuado, a placa dele aqui em cima, marca, modelo e espécie, foi uma Mercedes-Benz SLK 200 Compressor, que é o meu carro de passeio, e isso evidentemente é uma mentira. Temos aqui a identificação do agente de trânsito que fez, que lavrou a autuação, está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Identificação do infrator, temos ele aqui também, foi o Wagner Oliveira, o infrator. E o órgão que lavrou a autuação, ele vai estar aqui em cima. O código dele, Polícia Rodoviária Federal, 000100. Então, essa daqui é a identificação do órgão, o número da autuação. Muito bem, então nós temos todos os requisitos aqui, e agora, aquele último,
que é foi a nossa primeira tese de defesa, analisando o auto de infração, também é possível verificar através da notificação. Olhem só, tipificação da conduta infratora. O que o agente de trânsito colocou? Ó? Conduzir veículo sem equipamento obrigatório. Sem qual equipamento? Ele não colocou, ó. Ele só colocou aqui no campo de observação que o veículo foi liberado mediante retenção do documento e foi concedido um prazo de 5 dias úteis para ele legalizar. Ou seja, qual era o equipamento? Qual era o equipamento obrigatório que estava faltando? Eu não sei. Por quê? Porque o agente de trânsito não tipificou a conduta infratora. Essa é a nossa tese de defesa. Mesmo não possuindo o auto de infração, já deu para a gente bolar uma tese de defesa pela notificação da autuação. Olhem só. Tá? Então, o que não é possível retirar aqui dessa notificação? Se os requisitos, se os elementos da forma escrita, legibilidade, rasura e adulteração estão presentes, mas dos outros elementos deu para a gente identificar todos eles. E agora vamos passar aos requisitos da eficácia. Constatação da infração, a gente já viu que foi constatada. Assinatura do agente de trânsito, a gente não sabe através da notificação se ele assinou ou não. Identificação do agente já está aqui. Assinatura do condutor, não dá para a gente ver se ele assinou ou não, mas ele já está aqui de posse da notificação. E agora a gente vai ver o seguinte. Foi notificado por um meio hábil? Foi, porque chegou até o proprietário do veículo, a notificação chegou até o proprietário do veículo. Então, foi por um meio hábil. E foi tempestivo, foi dentro do prazo de 30 dias. Olhem só, pela frente aqui da notificação, não dá para ver se foi expedido dentro do prazo ou não. Por quê? Porque a única informação que eu tenho é essa daqui, ó. Notificação da autuação expedida em 30/9/2016. Aparentemente, ela foi expedida dentro do prazo de 30 dias. Por quê? Porque a infração foi cometida no dia 3 de setembro e no dia 30 de setembro foi expedida a notificação de autuação. Tem que acreditar nessa informação? De forma alguma. Por quê? E os senhores têm essa informação lá naquele material que eu deixei disponibilizado para download, nas perguntas e respostas, lá na pergunta de número 11. Olhem só, eu vou reproduzi-la aqui para os senhores. Qual é o prazo máximo para o proprietário ser notificado da autuação? Então vamos lá. Segundo o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo máximo para expedição da notificação é de 30 dias a contar da data da constatação da infração. Muito bem, a minha infração foi constatada aqui no dia 3 de setembro, tá? Então, 30 dias daria até o dia 3 de outubro. Eu tenho aqui informação que foi expedida a notificação no dia 30 de setembro. Mas olhem lá, a segunda parte da resposta. Quando for utilizada remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão autuante ou entidade de trânsito à empresa responsável pelo envio. Ou seja, a data que eu tenho que estabelecer como sendo a data de expedição não é essa que está constando aqui na frente, não. É a data da entrega dessa notificação nos Correios. Vamos ver aqui no verso da notificação, lá vai estar constando a data que foi postada essa notificação. Vamos ver? E olhem só, quando a gente vira o verso da notificação, nós podemos verificar aqui o remetente, que é a Polícia Rodoviária Federal, lá da 7ª Superintendência de Curitiba, as informações de como proceder à questão do recurso, né, para onde enviar a notificação, e aqui os últimos dados
da notificação, que é o remetente, eu não coloquei aqui o meu nome, mas olhem aqui, ó, a data da expedição e a data da postagem. Veja que a Polícia Rodoviária Federal ela usa essas duas designações aqui de expedição e postagem, mas a data da expedição deve ser considerada a data da postagem nos Correios, e não a data em que a notificação foi gerada. Então, essa aqui foi a data da postagem. Ó. E aí eu pergunto, foi postado no dia 4/10 e a infração foi no dia 3/9. Essa notificação, portanto, está fora do prazo de 30 dias e, segundo o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, ela tem que ser cancelada. Tudo bem? Então vejam, nós passamos a ter duas teses de defesa para essa autuação. A primeira, de que o auto de infração está sem a tipificação da conduta infratora, e a segunda tese, de que foi expedida a notificação fora do prazo de 30 dias. Qual dessas duas é a principal tese de defesa? Eu diria que a principal tese de defesa é a da expedição fora do prazo de 30 dias. Por quê? Porque tem a ver com o requisito da eficácia. Se o ato administrativo não pode produzir qualquer tipo de efeito, mesmo ele sendo válido e mesmo ele existindo, mesmo ele sendo um ato perfeito, o que a gente já viu lá atrás que não é, mas mesmo que ele fosse perfeito e válido, sem a eficácia, ele não produz efeito nenhum. Então essa seria a principal tese de defesa, seguida da falta de tipificação da conduta infratora, que prejudica o requisito de existência do auto de infração. Então nós temos duas teses para colocar no papel, mas antes de encerrar essa fase explicativa, eu gostaria de analisar um outro auto de infração com os senhores, para vocês verem como às vezes pode passar despercebido um erro, um vício de procedimento. Vamos lá?